Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Emerson Filho. Fala pessoal, eu sou o Emerson Filho e agora nós vamos ter um senhor papo. Cuida. Emerson, primeiramente, cara, muito obrigado por topar o convite, obrigado por aceitar vir aqui no meu canal, para a gente ter essa troca de experiências, né? Tenho certeza que você tem muito a agregar a esse canal, tem muito a trazer de conteúdo para que a gente possa alcançar as pessoas e esse conteúdo possa ajudar elas de alguma forma. Muito obrigado de verdade. Fala Robson, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa. Tenho certeza que seu canal já é um sucesso, né, e vai ser ainda mais. E vamos passar um pouco sobre a nossa experiência, sobre o que a gente aprendeu no mercado. Vamos interagir aí um pouco com a galera e passar essa experiência aí para eles. Falando em galera aí, já tem um pessoal aqui entrando na live aqui, vou saudar aqui o pessoal aqui. O Vitor Montenegro, que é teu irmão, né? O cara aí, fera demais, tamo junto. A Isis, a sua esposa aí, tamo junto, Isis. Tem aqui o Incomparável, tem o Rodrigues Neto, o Mikael, o Fernando Souza, a Vitória. Então, a galera que tá aí, na expectativa de assistir esse conteúdo, eu já quero saudar vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Mas antes da gente começar a realmente dar um play na nossa conversa, eu quero aqui agradecer primeiro os meus parceiros do canal. Hoje a gente conta, graças a Deus, aí com 9 parceiros e todos eles são de suma importância. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês, obrigado pela confiança no nosso trabalho, obrigado por acreditar nesse projeto. É uma coisa que eu sempre digo, é o seguinte, quando a gente começa um projeto novo, no começo é só você que acredita, né? E aí, quando a gente consegue fazer com que outras pessoas acreditem também, isso aí a gente vê que está no caminho certo. Então, eu sou muito grato aos meus parceiros, muito obrigado de verdade. E é lógico que eu estou aqui na minha mesa aqui, é, empresas que o Hermes sabe muito bem, conhece cada detalhe dela, que é o Açaí Náticos e o que é Açaí Nordeste, empresas do grupo da família do Emerson Filho. Então, eu vou falar uma coisa aqui que ele já sabe, mas você que está assistindo talvez não saiba. Lá no Açaí Náticos, é uma distribuidora de açaí, onde você vai poder comprar tudo que que uma loja de açaí precisa. Você pode montar uma loja do zero. Então tem os cremes, os mix, o açaí, quatro tipos de açaí na Sim. verdade, né? Então, lá no Açaí Náticos, se você quiser montar um negócio hoje, eles vão estar lá te esperando para te dar aquela força. E o que Açaí Nordeste também, como eu já disse, o Hermes aí conhece mais do que ninguém. 22 lojas no Ceará, uma das lojas que mais cresce. E eu tenho certeza que essa parceria aqui entre Senhor Papo, Açaí Náticos e que Açaí Nordeste vai muito longe. Então, muito obrigado. Primeiramente, que é o sócio proprietário, o Hermes, né? Obrigado por acreditar na gente. Valeu. E assim, Hermes, aqui a gente também tem a nossa bebida tradicional do canal, que é o tereré da Sabores do Campo. Sabores do Campo nos prestigia com essa bebida aqui. Eu tenho a honra de oferecer aos meus convidados. Muito obrigado, Sabores do Campo. Valeu, sabores do campo. Delícia aqui. Depois de pagar a nossa parceria, vamos realmente no que interessa agora. Emerson, eu conheço um pouco da tua história, né? Não tão profundamente, mas eu queria saber primeiramente quem é o Emerson Filho, cara. Como é que tu se define como pessoa e como profissional? Fala, Robson. Primeiramente, queria dizer que era uma honra, né, em poder ajudar o teu projeto aqui do Senhor Papo. Eu acredito muito no seu projeto. E o Emerson Filho é uma pessoa muito tranquila. Eu tenho 26 anos, né? Sou casado, tenho uma filha, Maria Liz, tem agora 10 meses. Sou filho, sou pai, sou amigo, sou companheiro, sou um cara muito tranquilo. Sou caseiro, gosto de festa, gosto de tomar uma bebidazinha. Então, assim, sou muito sonhador também, né? Sou muito sonhador, sou muito trabalhador. Eu acredito muito no poder do empreendedorismo, né? Eu acredito muito, eu tenho como um propósito mudar a vida das pessoas através do empreendedorismo. E hoje a gente está nessa jornada aí com o que é Açaí Nordeste, o Açaí Náticos, empregando mais de 150 pessoas diretamente. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Tenho 26 anos, apesar da pouca idade, mas a gente já tem bastante experiência no mercado, né? A gente começou lá atrás e já tem uma vivência bastante significativa aí. Emerson, cara, quando eu te conheci, eu comecei a te admirar pela forma que você tem a visão dos negócios, né? Você tem uma visão muito além do que muitas pessoas talvez não tenham, né? E eu trazendo você aqui no meu canal, tenho certeza que
pessoas que têm o interesse de abrir o seu próprio negócio, de começar algum empreendimento, com certeza você é uma pessoa certa para vir aqui dizer os caminhos certos, né? Dar algumas dicas, falar como é que você deve iniciar um projeto, principalmente por que você deve iniciar um projeto. Então, eu sempre vi em você um cara que era visionário, né? Que é visionário. Então, não à toa você veio aqui e eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora vai poder entender um pouco mais como é essa vida de empresário. Porque, afinal de contas, o empresário não nasce do nada, né? Você tem toda uma história, tem todo um porquê atrás disso. Eu já queria saber de você o seguinte, o que foi que te levou a esse mundo empresarial? O que foi que te fez um empreendedor? Primeiramente foi o exemplo, né? Eu sempre tive na minha família comerciantes. Começou com meu avô, Montenegro. Sempre vi ele com o negócio dele, sempre teve vários negócios, abria um negócio, fechava, abria outro. E eu sempre vi aquilo ali como parte da minha rotina ali. Desde quando eu era criança, eu via já meu avô na atividade junto com a minha avó, meu pai sempre envolvido também com minha mãe. Minha mãe nunca teve essa veia empreendedora, mas quando ela entrou na família, conheceu o meu pai, né? E minha avó estimulou ela ali também. Hoje ela é uma águia também no mundo do negócio. Mas assim, o primeiro passo para eu ter entrado nessa vida de empreendedorismo foi o exemplo. Então começou com meu avô, depois veio para a parte de pai e mãe, né? Meus pais também sempre trabalharam por conta própria, né? Comerciante, empresário, empreendedorismo, né? Para muitos de hoje. Então essa foi primeiro, primeira parte para eu me espelhar, né? Foi o exemplo. A segunda parte foi porque eu nunca me encaixei no sistema, né? Eu sempre fui um cara que eu fui um aluno mediano para baixo. Eu nunca fui aquele cara que tirava notas 10 na escola. Sempre tive ali na média, mais um pouquinho para baixo. Então, assim, eu nunca me encaixei no sistema, que é você estudar, ter boas notas, entrar numa faculdade e ter um emprego, uma estabilidade, né? No emprego. Então, Verdade. esse foi o segundo fator. Então, já que eu sempre via meus avós e meus pais trabalhando por conta própria, e eu nunca tive um bom desempenho na escola, em tirar notas, as melhores notas, né? Passava longe disso. Então, estava meio que perfeito para eu me encaixar no mundo dos negócios, né? Então, a gente teve o primeiro desafio em 2016, eu tinha 19 anos, foi a minha primeira empreitada e está sendo até hoje, né? Foi justamente no negócio de açaí, onde a gente começou empurrando o carrinho, depois de empurrar carrinho a gente abriu delivery, depois de delivery a gente conseguiu ir para a praça e ali eu fui me identificando. Eu sempre gostei muito de me comunicar com o pessoal, sempre gostei de atender o cliente, de lidar com o público, né? Então, desde o começo eu vi essa facilidade e acabou que dando certo. Chegamos onde estamos hoje, né? Massa. Cara, tu falou aí sobre a questão do exemplo, né, que tu tinha dentro de casa dos teus Uhum, avós, dos teus pais. Isso é muito bacana, Emerson, entender, porque é o seguinte, antigamente eu fui assim, eu fui criado assim, né? Eu posso dizer por mim mesmo. Minha mãe chegava para mim e dizia, meu filho, você tem que estudar muito, bastante, tirar notas boas no colégio, para quando você for adulto você ter um bom emprego, né? uhum, Então, tinha realmente essa questão da mesmice, né? É isso aqui, é estudar, tirar nota boa e quando ficar adulto, trabalhar para alguém. Tinha sempre essa uhum. crença de que isso era o certo. Talvez no passado isso fosse até certo, talvez dava até certo esse pensamento, mas hoje em dia eu acho que eu já passo meus filhos diferente. Eu digo para eles, ó, estude, tenha educação, mas para você ter o seu próprio negócio, né? Para você ter o seu próprio empreendimento, né? Essa cultura de você estudar, tirar notas boas para ser empregado de alguém, eu acho que não é um bom ensinamento que você passa para os seus filhos, né? Você teve isso diferente. Você disse, eu nunca fui um cara muito dado aos estudos, mas eu sempre tive boas referências dentro de casa, né? Que eram seus avós e seus pais, né? E às vezes tem pessoas aí que não tem essa experiência, não tem essas pessoas para olhar e se refletirem nela, né? E aí é muito dela mesmo. Cabe a nós, né? Eu tive que quebrar barreiras, na verdade, né? Eu tive que quebrar essa barreira porque a família ia seguindo uma rotina, era isso ali. Crescer, estudar, trabalhar para alguém. Crescer, estudar, trabalhar para alguém. E quando você vem, quebra essa barreira, você mostra para os teus futuros descendentes, para as futuras pessoas que vêm depois de você, que, opa, é possível ser diferente, é possível crescer de outra forma, é possível ganhar dinheiro de outra forma, a não ser trabalhando para alguém, talvez sendo seu próprio patrão, no caso.
Então, quando tu foi falando aí sobre as referências que tu tinha dentro de casa, isso me deu uma lembrança de que realmente as minhas referências eram totalmente contrárias. Era trabalhar, estudar e ser empregado de alguém. Então, hoje você é um cara que, graças a Deus, é dono de duas marcas aí muito importantes, né? Que crescem constantemente. E eu tenho certeza que para quem está assistindo essa live, para quem ainda vai assistir pelo YouTube, ver um pouco da tua história vai ser muito motivador, né? Porque para quem não sabe, né? Você começou também junto com seus pais numa pracinha, né? Compartilha com a gente como foi esse crescimento, porque as pessoas enxergam muito hoje, o agora, o Emerson empresário, mas não enxergam o Emerson que ainda estava empurrando o carrinho lá atrás. Como foi esse teu crescimento, essa tua ascensão? Robson, foi bastante sacrificante. Lá em 2016, quando nós começamos, no começo a gente não imaginaria a proporção que o negócio ia se tornar, né? Quando nós começamos, a gente começou literalmente para comer, não era nem para pagar conta. As contas ficavam em segundo planos, não dava para pagar as contas. Meus pais, eles saíram do mercado imobiliário em 2015, quando eles eram corretor, meu pai e minha mãe, eu tinha 19 anos, só estudava na época, estava fazendo faculdade, e acabei que atrasando a faculdade, porque meus pais não tinham mais condição de pagar. Naquela transição do país, aquela recessão, eles acabaram que quebrando, literalmente, né? Então veio a ideia do meu irmão mais velho, o Vitor, numa loja de açaí, a gente consumindo açaí, a gente vendo o movimento, e, cara, seria muito interessante a gente abrir um negócio de açaí também. E a gente foi ver atrás de abrir uma franquia do mesmo, né? Dessa mesma loja que a gente estava frequentando. Só que era muito caro e a gente já estava numa situação financeira bastante complicada, né? Meus pais. E não, então vamos atrás de fazer a fórmula. Então foi atrás, conversando com funcionários de loja, tentando fazer amizade, ligando para o pessoal de Belém, como é que trabalha com açaí, como é que o açaí vem e tal. E foram mais ou menos 6 meses de teste até para chegar na fórmula ideal, né? Descobrindo a fórmula, a gente foi fazer um teste às cegas. Pegamos o açaí mais badalado da cidade na época, botamos numa cumbuca de isopor e colocamos o nosso também numa cumbuca de isopor, sem falar qual é a marca de cada um, né? Então fomos no nosso condomínio, entregamos para a nossa vizinhança e, por unanimidade, todos escolheram o nosso. Então a gente, naquele momento, pensou, não, chegou o momento, vamos começar com as nossas próprias forças, né? Então a gente começou a empurrar o carrinho, a gente compramos um carrinho, né? E nesse carrinho eu lembro que eu vendia no Conjunto Ceará. A gente saía ali, eu saía naquelas ruas ali que tem os armazéns, né? Tem Padre Cícero, vários comércios ali de distribuidora de alimentos. Só que o carrinho era ruim, Robson, porque eu levava os copos já cheios de açaí e como tem muito buraco na rua, né? Com aquele balançado do carrinho, o copo acabava derramando e acabava melando o carrinho todo e eu entregava o açaí para o cliente com o copo todo melado. E, poxa vida, será que não vai dar certo? Não vai dar certo? E começamos a ficar parado. Não, a gente tem que botar o carrinho parado. Esse negócio de estar transitando do carrinho não dá certo porque balança e acaba derrubando o copo. Aí fomos para a feira da Parangaba, coloquei na minha própria faculdade, na época eu fazia na Estácio, eu coloquei lá alguns dias lá parado e não dava certo. E eis que inaugurou uma praça, vizinha à casa do meu pai e da minha mãe, né? E essa praça foi muito badalada na época lá na Maraponga, a praça da MRV, e essa praça ficou muito movimentada. E como a gente entregava delivery no nosso condomínio, tinha uma moça lá, uma nossa cliente, que ela foi uma das primeiras ambulantes daquela praça. Ela vendia bolo e comidas típicas, né? E ela jogou a proposta, Emerson, dá pra gente vender seu produto lá na praça? Dá. Aí a gente começou a colocar o nosso açaí em potes de 5 litros, e ela começou a comprar. Comprou a primeira caixa de 5 litros, essa caixa aqui, né? E com uma semana ela pediu outra. Na segunda semana, essa caixa de 5 litros só se transformou. Ela vendeu em 3 dias. Na outra semana, ela estava pedindo uma caixa por dia. Aí acendeu a luz, né, na cabeça. Opa, o carrinho tá parado, eu só estou fazendo entrega, eu vou colocar o meu carrinho lá para vender. Se ela tá bombando vendendo bolo e comidas típicas e o açaí é segundo um plano, eu focando do açaí, né, surgiu essa luz, né? Então nós fomos lá foi eu, meus irmãos na época,
colocamos lá o carrinho com quatro banquinhos, né, de plástico. E, cara, de lá para cá, só prosperidade. Com pouco tempo, nós se tornamos o ambulante que mais vendia na praça. E é interessante, Robson, mencionar aqui para o pessoal que naquela época nós começamos com um carrinho, quatro banquinhos de plástico. E a gente sempre pensou de forma profissional. A praça tinha em torno de 80 ambulantes. Nós éramos os únicos que trabalhava de calça, gola polo personalizada, chapéu personalizado, luva e o atendimento totalmente diferenciado. Então, assim, com pouco tempo nós se tornamos os ambulantes que mais vendia daquela praça. Faziam filas de vários metros, 50 pessoas na fila, 60 pessoas, e aquilo foi se espalhando. A gente ia para o mercantil, aos meninos do açaí, a gente frequentava, ia num banco, os meninos do açaí, ficamos conhecidos muito rápido na região ali, no bairro que começamos, né? Que era na Maraponga na época. E de lá para cá foi só a sessão. Emerson, eu acho massa tu contando essa trajetória, cara, porque é o seguinte, foi criado uma cultura, vamos dizer assim, um pensamento de que os jovens só enriquecem se fizer coisa errada. Devido aos acontecimentos no país, de que para enriquecer tem que fazer coisas erradas, né? Então, foi criado na mente das pessoas esse pensamento. Ah, fulano de tal ali tá com a Hilux hoje, um exemplo, tá roubando. Fulano de tal ali comprou uma casa ali, tá roubando, tá fazendo coisa errada. Entendeu? Foi criado esse pensamento de que você não enriquece mais trabalhando honestamente, né? E eu acho massa você vir e trazer a sua história aqui para mostrar para as pessoas que sim, é possível enriquecer, é possível ganhar dinheiro fazendo coisa certa, trabalhando corretamente, honestamente, principalmente. Então, eu quero falar pro pessoal que está assistindo a gente o seguinte, ó, não fique triste quando as pessoas começarem a criticar você pelo seu crescimento, né? Porque às vezes a pessoa começa a crescer, aí começa as pessoas a falar, dizer que o cara enriqueceu porque fez coisa errada. Eu tive aqui com dois empreendedores, dois empresários também que eu tenho muito respeito por eles, que é o Levi Leite e o Rony Topcase, dois exemplos assim como você, caras novos também, que também têm uma história para contar com relação ao empreendedorismo, que hoje, para quem vê os caras hoje, não foi, não foi honestamente, tem parada errada, entendeu? Pela idade, né? Pela idade. Então, porque foi criada essa cultura de que você não enriquece mais fazendo coisas certas, né? Mas é possível sim, eu acredito muito no fruto do trabalho e tem uma coisa que se chama lei da semeadura, Emerson, que diz que você só vai colher o que você plantar, né? Então, quando você sabe o que está plantando, você não teme a colheita, né? Então, as pessoas acabaram criando essa cultura de que não dá mais para ganhar dinheiro honestamente. Então, trazer você aqui é um motivo de despertar nas pessoas esse pensamento, tirar esse pensamento negativo da mente das pessoas, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para ti também, é o seguinte, Emerson, a tua maior dificuldade, tu era um jovem, cara, tu ainda é jovem, 26 anos, né? Mas naquela época tu era bem mais jovem. Tu, no teu início, por que que tu optava em seguir essa carreira e não aproveitar a tua juventude, né? Porque hoje acontece muito disso, o jovem não se preocupa muito com o futuro, ele quer viver o momento. Eu sou jovem, eu vou curtir, eu vou fazer, eu vou pra balada, eu vou namorar. Só que você fez o caminho oposto, né? Por isso que você hoje está colhendo os frutos daquilo que você fez. Mas foi fácil? Como foi essa tua escolha? Em vez de ir para curtição, eu vou trabalhar. Como foi essa? Só aproveitando um gancho do teu comentário anterior, Robson, aqui no Brasil tem uma cultura muito negativa ainda em relação a empresários, né? A gente vê pelas novelas, todo vilão é um empresário, É né? verdade. Então, assim, mas a maioria da população eu acho que ainda sabe que o empreendedorismo, o empresário emprega pessoas, fazem a roda da economia girar, né? Empregando aí milhares de famílias. Em relação da minha dificuldade, Robson, cara, foi bastante difícil. Aquele detalhe, né? Todo mundo quer sua medalha hoje, mas ninguém quer ter suas cicatrizes. Então, assim, naquela época, tive muito desgaste com meus irmãos, com meus pais, com meu pai e minha mãe. Já pensei dezenas de vezes em desistir. Dezenas, não foi uma, não foi duas, não foi três. Imagina para um cara de 19 anos trabalhar de domingo a domingo sem ter folga e praticamente um ano e meio sem ter retirada de salário, né? Então, assim, eu já namorava naquela época. A minha esposa, que deve estar nos assistindo aí, a Ana Iris, ela foi uma das pessoas também
foi fundamental nessa minha caminhada para não fazer eu desistir. Cada vez que eu chegava nessas recaídas de pensar em desistir, de brigar com meus irmãos, brigar com meu pai, brigar com minha mãe, era ela que chegava e puxava a minha orelha para continuar firme no negócio. E assim, poxa, 19 anos, mais de um ano sem ter retirada de salário, sem poder sair, sempre gostei de tomar uma cervejinha, tomar um whiskyzinho, frequentar futebol, frequentar restaurante. Sou um cara totalmente carnavalesco, amo carnaval. E, poxa, mais de um ano ali naquela jaula, trabalhando, sem ir para uma praia. O meu lazer era, depois do expediente, comer um pastel com suco com a minha esposa, com meus irmãos, era depois da praça ali. E no outro, entrava pela madrugada, no outro dia tinha que acordar cedo para fazer compra, para bater açaí, para arrumar o carrinho, para vender à noite. E de domingo a domingo não foi nada fácil, né? Só que assim, Robson, a gente tem uma qualidade muito grande. Eu e meus irmãos, meu pai e minha mãe, nós sempre fomos muito visionários. Tudo que a gente está vivendo hoje, eu sempre costumo falar isso com a minha esposa. Olha o que a gente está em volta. Tudo que a gente está vivendo hoje, a gente falou há 5 anos atrás. Então, assim, tudo que eu estou vivendo hoje, eu tive essa visão há 5 anos atrás. O carro que eu estou dirigindo hoje, as viagens que eu estou fazendo, os lugares que eu estou frequentando, as pessoas que eu estou empregando, as pessoas que estão evoluindo através da gente, que a gente está fazendo crescer e a gente está crescendo junto. Então, assim, a gente teve essa característica da visão, né? A gente sempre... Tem uma cena que eu estava com o Pedrinho e o Vitor Hugo, 3 horas da manhã, descascando açaí. A gente saiu da praça meia-noite, da Maraponga, eram 2 praças, da Maraponga e do José Valdo. Aí eles terminaram de vender na Maraponga, foram me buscar no José Valdo e guardamos lá as mesas de madeira e tal, botamos dentro da Kombi, fomos descascar açaí, 3 horas da manhã. E a gente descascava açaí, a gente falava assim, ó, poxa, hoje a gente trabalha com uma saca de açaí, né? Vamos descascar uma saca de açaí, mas já já a gente vai estar descascando 10. Já já a gente vai estar descascando 20 por dia, já já é 30. E hoje a gente descasca e os meninos lá, nossa equipe descasca 20 toneladas, ou 30 toneladas a cada 20 dias. Caraca. Então, assim, tudo que a gente falava naquela época, a gente vivenciou e está vivenciando, né? Então, para vocês que estão nos acompanhando, a vida de empresário não é só flores. Lá atrás, eu já discuti muito com meus pais, já quase saí na tapa com meus irmãos. Sociedade é difícil, principalmente para quem está começando, que as coisas não têm retorno no começo por imediato, né? Então, você não poder sair, você não ter retirada, e ainda assim, um irmão vai dar uma opinião de forma mais ríspida, um pai vai dar uma opinião de forma mais ríspida, e nós somos seres humanos, né? A gente acaba se alterando, e chega um momento que você quer explodir, você quer desistir, você quer jogar tudo para cima, mas não. A vida é feita de quem consegue aguentar, quem consegue apanhar mais, né? Porque através dessas dificuldades que nós passamos que tornou a nossa resiliência de hoje, a casca grossa, né? Hoje a gente está com casca grossa, e os aprendizados também, né? Emerson, eu acho massa quando tu fala também sobre essa questão dos teus irmãos, né, cara? É o João Pedro e o Vitor Hugo, né? Porque vocês são 3 irmãos, filho de um casal empreendedor, e eu tenho certeza que para os seus pais não foi fácil manter vocês focados ali no negócio deles, né? Porque é difícil você pegar 3 jovens e dizer, ó, vocês têm que trabalhar pensando no futuro. E como tu disse aí, tudo que tu mentalizou com teus irmãos naquela época, hoje vocês conseguem concretizar. Mas isso é o poder da palavra, né? É você mentalizar onde você quer chegar. Eu sempre falo para quem me acompanha nas redes sociais, e eu tenho certeza que você é um cara que pensa da mesma forma que eu, que é o seguinte, você tem que ter metas, né, Messi? Você tem que ter objetivos na vida, né? Eu falo sempre pro pessoal que me acompanha o seguinte, ó, um sonho só vai se tornar realidade depois que ele se tornar objetivo, né? Então, muitas pessoas às vezes não alcançam, não realizam seus sonhos porque não colocam isso como objetivo. E eu vejo aí que essa história que você contou, descascando com meus irmãos, e eu já falava que nós íamos descascar 20 sacas de açaí. Hoje vocês descascam aí 20 toneladas, né? 30 toneladas a cada 20 dias. Então, meu irmão, é o poder da palavra, é você acreditar no trabalho. Isso é muito bacana. Então, para quem assiste a gente, tem que entender isso. Não vai ser fácil, né? Porque se for fácil, tá errado. Se for fácil, não vai ser valorizado como deve ser valorizado.
Então, eu imagino também, como eu disse para você, o trabalho assim psicológico dos seus pais de manter vocês focados no negócio, mesmo Uhum. tendo tanta dificuldade como tem. O Paulão aqui, que é um dos nossos amigos também, que trabalha lá na empresa Uhum. lá, disse que realmente ele também acompanhou um pouco dessa história de vocês nas Foi nosso praças. primeiro cliente, O Paulão. Paulão aí. Hoje ele é gerente geral do Açaí Náticos. Então, é aquela coisa, assim, é um efeito bumerangue. Quando tudo que você faz, ele volta, né? Se você faz ações boas, essas boas ações vai voltar para você de alguma forma. Então, o Paulão aí, como você disse, foi seu primeiro cliente, o primeiro cliente lá do carrinho, e hoje o cara aí tá junto com vocês aí, ajudando no crescimento da empresa, isso é muito bacana, cara. E, Robson, eu sempre costumo falar para os nossos colaboradores que estão no nosso dia a dia, né? Nós somos os melhores naquilo que fazemos todos os dias. Por que, que o Açaí Náticos hoje está com essa proporção de quase 2.000 clientes ativos comprando todos os meses? O que Açaí com 22 lojas, vamos inaugurar agora em novembro a primeira loja em São Paulo. Por que, que a empresa ganhou toda essa estrutura? Foco. A gente está desde 2016 fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, sempre costumo falar, se todo dia tu levanta de manhã cedo e tu não dá nem um bom dia para tua esposa, para o teu filho, tu vai ser a melhor pessoa do mundo em não valorizar aquelas pessoas que são importantes na sua vida. Se todos os dias tu se levanta e não procura ler um livro, não procura um conhecimento, tu vai ser a melhor pessoa do mundo em ser um ignorante, em ser uma pessoa sem conhecimento. Então, assim, aquilo que fazemos todos os dias, nós se transformamos nos melhores, né? Acordar de bom humor, dar um bom dia para a mulher, dar um beijo na filha, fazer atividade física, procurar ler livro, procurar estudar, nós vamos se tornar melhor naquilo que fazemos. Então, a prática que leva à perfeição, né? Falando em prática aí, eu me lembro de uma pesquisa aí que diz que você só vai se tornar expert numa coisa se você tiver 10.000 horas de prática naquilo, né? E quando eu vi essa pesquisa, eu entendi o sentido da pesquisa, né? Não é questão das 10.000 horas em si, é questão da constância, né? Quanto mais você faz uma coisa, né, Emerson, mais você aprende e mais profissional você fica naquilo ali. Então, vai chegar uma hora que você vai ser o melhor, porque você faz isso ali todos os dias, né? Então, a constância, ela leva ao êxito, né? As pessoas falam. Então, realmente, eu vendo você falando aí sobre essa questão, e eu queria saber de você o seguinte, Emerson. Cara, quando tu começou a ver o negócio crescendo, quando tu viu, ó, tá dando certo, a gente tá realmente começando a expandir de uma forma que a gente não consegue mais ficar na praça. Qual foi tua visão quando tu viu que vocês precisavam ir para um ponto e de lá distribuir para outras pessoas? O que foi que te motivou a ter esse pensamento junto com teus pais, cara? Primeiramente foi o feedback dos clientes, né? Nosso primeiro marketing foi o boca a boca. Quando a gente viu que tomou uma proporção grande, por exemplo, Robson, te dar um exemplo aqui que acontecia na prática. Nós éramos um dos poucos ambulantes que trabalhavam de domingo a domingo. 90% dos ambulantes começavam a trabalhar na quarta e iam até domingo. Segunda e terça, a praça não tinha praticamente ninguém. Eram 5 ambulantes, nós estávamos no meio, e a praça deserta. Só que foi que a gente começou a ver? A gente pegou um nome tão forte, uma aceitação tão significante do nosso produto, que as pessoas não iam mais para frequentar a praça. Porque ninguém vai levar. Poucas pessoas levam um filho para a praça para brincar numa segunda, numa terça, né? Verdade. As pessoas paravam o carro para consumir o nosso açaí. Os caras paravam o carro, compravam o açaí e iam para casa. Eles não frequentavam a praça. Eles frequentavam o carrinho de açaí, entendeu? Aham. Então, quando a gente viu que chegou nessa proporção de segunda-feira vender pra caramba, terça-feira vender pra caramba, sem ter público, não era que foi que a gente percebeu, a gente não vendia mais por conta que a praça era lotada. É porque a gente já tinha clientes fiéis. Nossos clientes eram torcedores na época, né? Os caras brigavam pelo nosso produto. Então, aí foi a partir desse momento que a gente, opa, vamos começar a gente tem que ter uma loja, a gente tem que ter um ponto físico, né? E eu lembro, Robson, que quando a gente inaugurou a nossa primeira loja, nós fomos bastante criticados pelos ambulantes da Praça Matriz, né, que é da MRV, da Maraponga. Poxa, como é que vocês são os ambulantes que mais vendem aqui, vão para uma loja pagar R$ 2.000 de aluguel, pagar imposto, pagar funcionário,
isso é coisa de doido, vocês já estão tão bem aqui e tal. E acabou dando certo, né? A gente não seguiu a maioria, né? O pensamento da maioria. E assim, eu fico triste e ao mesmo tempo feliz por mim, né? Feliz pela nossa família de ter conseguido. E triste também por essas mesmas pessoas que terem criticado lá atrás, continuarem no mesmo canto, entendeu? Não conseguiram evoluir tanto como a gente evoluiu. Mas assim, talvez o que faltou um pouco neles foi um pouco de ousadia, né? Foi um pouco de coragem e um pouco de risco. Ninguém consegue sair do local sem cometer risco. Poderia ter dado errado. A gente abriu a primeira loja, investiu o que tinha e o que não tinha, porque 80% da inauguração da loja foi fiado, 80% foi através de cartões emprestados, fazendo negociações com os pedreiros, comprando os móveis no cartão de todo mundo. Então, assim, 80% do que a gente colocou naquela loja foi fiado através de cartão, né, emprestado, e os outros foi vendendo. A minha mãe vendeu o carro dela, então a gente tinha tudo para dar errado também, Arriscou, né? né? Vocês Se arriscaram. tivesse dado errado, a gente ia sair com o nome sujo aí no mercado, devendo um bocado de pessoa, e a minha mãe teria perdido o carro. Poderia ter dado errado. Mas graças a esse risco, que deu certo e fez com que a gente chegou onde a gente está hoje, né? E empreender, né, só é assumir risco mesmo, né? É. O empreendedor, ele assume risco, né? Pode Mas ser que dê errado pode também. ser que dê errado, mas mesmo se desse errado, não seria motivo para vocês desistirem de tentar novamente, né? É isso que as pessoas têm que entender, né, Emerson? Que às vezes quando você começa o primeiro negócio, pode ser que ele não dê certo logo de cara, né? Graças a Deus vocês deram certo, mas com certeza tem pessoas que pensam, mas eu também tentei vender açaí. Eu já tentei abrir uma loja, eu já tentei botar um carrinho na praça. E não foi essa maravilha toda que vocês estão dizendo. Mas é o seguinte, é a resiliência, né? Nem sempre o que é para mim é para você, nem sempre o que é para você é para mim. Às vezes a gente só não acertou no negócio ainda. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, até os fracassos, os erros, Serve como aprendizagem, né? então a Você gente ganha, você ganha experiência, você ganha vivência, você ganha conhecimento, né? Você perdeu o dinheiro, mas você ganhou algo que eu acho mais importante do que o dinheiro, que é o exatamente. conhecimento. O dinheiro, você está aqui no seu bolso, você investe no negócio, você quebra e você perde o dinheiro. O conhecimento está na sua mente, ninguém tira, e com ele você consegue fazer dinheiro, você consegue fazer várias coisas importantes. A gente tem vários exemplos aí, Emerson, de que várias pessoas que, para dar certo, deram errado várias vezes, né? Sim. Eu falando com. Meus pais é um bom exemplo disso também. Então, não foi isso. Não é sempre que você vai dar um tiro e aquele tiro vai ser certo, né? Eu falei também com Levi Leite, e eu lembro uma frase que ele falou que ficou marcada. Ele disse assim, cara, quem dera se eu tivesse errado mais cedo. Porque mais cedo eu teria corrigido, mais cedo eu teria acertado, e mais cedo eu teria conquistado o que eu estou conquistando hoje, né? Então, se você que está assistindo aí acha que errou em algum negócio, acha que não deu certo o seu negócio de primeiro, não desista. Não desista porque vai servir como experiência para o seu próximo negócio, para o seu próximo empreitado. Mas assim, tu acha que tem uma fórmula mágica? Uma base para o cara ser empreendedor? Tu acredita numa fórmula? Para ser empreendedor ou Isso, para para ser ter um negócio empreendedor. de Para ser sucesso? empreendedor, tu acha que tem uma fórmula mágica, um comportamento, um pensamento? Não, Robson, eu acredito assim que cada um tem uma aptidão diferente, né? Nem todas as pessoas são iguais. Eu acredito o seguinte: para empreender não é preciso ter só um negócio. Muitas pessoas acham que empreender é ter um negócio próprio e prosperar. Não é isso. Eu acho que empreender é você crescer. Você pode empreender sendo empregado. Eu sempre Uhum. costumo falar com os colaboradores lá da empresa. Todo mundo aqui é dono desse negócio. Nós somos uma empresa de dono. Quem paga o salário deles não sou eu, não é meus irmãos, não é meus pais, são os clientes. Então, assim, a partir do momento, vou dar um exemplo de um colaborador, né, o Igor. Tu conhece o Igor, né? Aham. Ele está lá presente. O Igor ele começou como serviços gerais, lavava balde, lavava chão, subiu para auxiliar de produção, depois subiu para pós-venda, virou vendedor e agora é gerente de loja. Tá com salário maior, tá ganhando comissão, tá mudando a vida dele, vai mudar de casa agora, que eu fiquei sabendo. Então assim, o Igor foi um empreendedor. Ele estava num ponto A e chegou no ponto B, entendeu? Então, assim, eu acredito que cada um tem uma aptidão de ou ser funcionário, ou ser concursado público, ou ser empresário, mas empreender
é você mudar aquilo que já existe. Porra, se eu estou aqui como serviços gerais, lavando o chão, o que é que eu vou fazer para virar auxiliar de produção? O que é que eu vou fazer para ser um gerente? Então, eu acredito que a palavra empreender, ele não agrega só para quem é dono de negócio, é para quem muda de vida, é para quem dá um salto, tem um ponto de inflexão, né? Então, assim, na minha visão, empreender é isso, é você sair do ponto A e chegar no ponto B com suas forças, com suas ferramentas, com seu conhecimento e correr atrás. Eu penso dessa maneira. Hoje vocês contam com quantos funcionários, Messinho, lá? Cara, hoje o grupo Kia Açaí Nordeste, contando com os franqueados, né, que nós hoje temos um time de franqueado, a marca hoje ela emprega em torno de 150 a 180 pessoas de forma direta, o grupo Kia Açaí Nordeste. Sabe por que eu te perguntei isso aí? No começo era tu, teus dois irmãos e teus pais, 5 pessoas, né? Sim. 5 pessoas. E hoje vocês conseguem agregar de alguma forma na vida de 150 pessoas. Isso direta, né? Formas indiretas, que são os funcionários desses franqueados, né? E isso é muito bacana, cara. Isso tem que ser valorizado, porque não é só você que cresce. Uma empresa, quando ela cresce, ela abre oportunidades. E se ela abre oportunidade, ela está dando oportunidade de outras pessoas também crescerem, né? Então eu acho bacana e gosto de valorizar isso, porque não se trata. Tem muita gente que pensa que um empreendedor, um empresário, é um cara mesquinho, é um cara que só pensa nele. E pelo contrário, se eu abrir uma empresa aqui hoje, eu vou precisar de funcionários para trabalhar. Então, não só eu que vou ter oportunidade de crescer. Os meus funcionários também vão ter. Como você citou o exemplo aí do Igor, um cara que eu conheço, um cara decente, que realmente merece todo o reconhecimento que ele está tendo, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão de crescimento, eu sei que quando uma empresa cresce, o funcionário cresce junto. Só não cresce quem não quer. Né? Tem pessoas, você sabe que tem pessoas que não têm esse pensamento de crescimento, não tem essa visão, né? Quando você falou que estava ali na praça da MRV e vocês conseguiram sair de lá para dar um salto mais alto e as pessoas que estavam lá, algumas criticaram, cara, tu vai pagar aluguel, tu vai sair com um ponto aqui que já é teu para pagar aluguel, mas é porque o que vai diferenciar vocês dos concorrentes é a sua visão de negócio, é a tua vontade de crescer, né? E a tua coragem, lógico, né? Se você não tiver coragem para arriscar, realmente não vai dar certo o negócio. Então, realmente, quando eu vejo vocês crescendo, eu vejo que vocês conseguem abençoar muitas famílias com isso, cara, né? E aí a gente tem que se preocupar com relação a isso, de se a empresa do meu patrão não cresce, eu não vou crescer, né? Eu acho que o funcionário que é inteligente, ele tem que pensar nisso, porra, se a empresa crescer, vai abrir vaga, vai abrir uma vaga ali. Tenho certeza que no começo ali da produção de vocês, né, as coisas eram bem limitadas, né? Então, conforme for aumentando, vocês precisavam de mais funcionários, precisavam de mais colaboradores para para dar o suporte que a empresa precisava. Então, é massa porque para quem assiste a gente tem que entender, cara. O empresário, o empreendedor, ele é um cara que ele cresce, mas ele também dá oportunidade de crescer, né? E eu tenho certeza que para quem quer ser empreendedor, para quem quer ser empresário, para quem quer ter o seu negócio, você tem que entender o seguinte: empreender não vai ser fácil, como o Emerson já falou aqui, não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer pessoa abria o seu negócio e começava assim, crescia rápido, né? Porque eu acredito muito nisso também, Emerson. Eu acho que não é só o problema você abrir, né? Eu digo até que abrir, você pode abrir. Sim. O negócio é se manter, né? E eu quero saber de vocês também, você que está aqui, o que é que tu acha que faz vocês crescerem sempre, cara? O que é que tu acha que fazem vocês estar em constante ascensão? Foco no cliente. Para quem quer abrir o seu negócio, pessoal, tem muitos amigos meus que vêm tirar dúvida, fala muito em gestão 360 graus, que é aquela gestão dos recursos humanos, da gestão financeira, gestão de marketing. Tem que ter, pessoal, mas assim, ó, não existe empresa, Robson, se não tiver venda, se não focar no cliente. Uma empresa só existe se tiver venda, se você focar no cliente. Então, assim, o que fez a gente crescer tão rápido, de forma bastante exponencial, né? E de forma concreta, foi a venda. Você que quer abrir seu negócio, você que sonha em ter o seu negócio, foque em venda, estude, ler livros sobre vendas, vá no YouTube, assista vídeos sobre vendas,
foque primeiro em vendas e depois foque nas outras coisas. Quando você tiver maior, vai focando em ter um financeiro sólido, em ter um marketing bom, em ter uma gestão de compras boas, mas não existe nada, não existe CNPJ se não existir vendas. Então, assim, Robson, eu acho que o nosso diferencial que fez a gente crescer e está continuando, graças a Deus, né, fazendo com que a gente cresça cada vez mais, vendas. A gente sempre foi, nós sempre fomos muito comunicativos, eu, meus irmãos, aprendemos com meu pai, né? Você citou aí Levi, né? Citou o Rony Topcase, eu admiro muito esses caras, porque eu me sinto privilegiado por ter um pai e uma mãe que sempre foram empreendedores e que eu, querendo ou não, aprendi com os erros que eles cometeram, né? Lá atrás, muita gente começa no peito e na raça mesmo, né? Eu me sinto privilegiado por ter pais que nunca tiveram condições. Muita gente acha que a gente sempre teve condições financeiras boas. Na verdade, não. A gente começou no carrinho para comer. Mas, assim, eu sempre tive a vivência do meu pai e da minha mãe. E, querendo ou não, isso fez com que eu saísse na frente também, né? Mas a gente sempre teve foco em vendas. A gente sempre vendeu muito. Você acompanha lá na empresa, né? Sempre quando chega um cliente novo e eu abordo esse cliente novo, 100% ele vai ser convertido em vendas. Eu não deixo o cara que entra lá na empresa, não tem perigo de ele sair lá sem comprar nada, né? Você está acompanhando lá a gente praticamente toda semana, você vê o nosso foco que é com vendas. Então, assim, para quem está começando, pessoal, focar em vendas, estudar sobre vendas, entender as dores do cliente. Será que a sua empresa está sendo burocrática? Será que sua embalagem está sendo atrativa para ele? Será que você está se comunicando bem com ele? Então, assim, a dica que eu dou para quem quer empreender, para quem quer começar essa jornada, é primeiramente focar em vendas, que depois o resto você vai ajustando. Comece com vendas, foque em vendas, seja uma empresa vendedora, implante essa cultura de venda forte, que as coisas eu tenho certeza que não tem como dar errado, não tem como. Emerson, filho de empresário, empresário é também. Qual é o conselho que tu vai dar para tua filha quando ela estiver grande? Tu vai querer ver ela um empresário ou tu vai deixar ela seguir a profissão que ela bem entender? Robson, eu acho que eu vou deixar ela seguir. Eu acho que nós somos os melhores naquilo que a gente tem interesse, né? Eu tenho interesse sempre tive interesse pelo espelho, né? Mas minha mulher já tem uma visão, ela gosta desse mundo corporativo, né? Minha esposa vem crescendo aí de cargo. E aí, o conselho que eu vou dar para minha filha é de não se preocupar com o sistema, não deixar. O que eu acho errado na criação de muitos pais é exigir muito dos filhos tirarem nota boa, de brigar, de colocar de castigo. Não que isso seja importante, claro que é importante, mas às vezes nós temos talentos que o sistema acaba estrangulando, né? Quantos empreendedores não viraram empreendedores porque tiraram notas baixas na escola e a escola diz que esse cara é um fracassado? Porque o nosso sistema, hoje, ele forma 100% empregados, né? Tem que tirar nota boa para se formar, para dar faculdade, arranjar um emprego. Não é só isso. Tem pessoas que têm aptidão para ter um negócio, tem pessoas que têm aptidão para ser um atleta, tem pessoas que têm aptidão para ser músicos, né? E são coisas que a escola nem sempre te leva para esse caminho. Então, assim, o conselho que eu vou dar para minha filha, que você gostar, estude, seja o melhor naquilo que você faça. Independente se você vai ser empresário, se você vai ser empregada, se vai ser música, se vai ser atleta, não importa. Foque naquilo, estude sobre o que você quer ser, que eu tenho certeza que ela vai ser bem-sucedida. Eu acredito muito, mas sim, na questão da educação, que ela é realmente importante para a tua formação como pessoa em Sim, si, né? Mas eu lembro que também não é o mais importante, né? Lógico que você tem que investir naquilo que você é bom, naquilo que sim, você... Por exemplo, um jogador de futebol. Dificilmente um jogador de futebol termina o ensino médio, ou se termina, termina depois, né? Porque o cara acredita muito no talento dele e o talento dele é que faz com que ele cresça como pessoa e profissional, né? Eu me lembro também do dono da Microsoft que largou a faculdade para abrir a sua empresa. E olha quem é a Microsoft hoje, né? Então, realmente, não significa que para você ser um grande empreendedor, ser um grande empresário, você precisa ter uma formação superior, por exemplo, né? Então, lógico, quem pensa assim, a gente respeita você
Estudar é importante sempre. Tanto é Sim, que a gente está sempre aprendendo, né, Messi? A sim. gente está sempre lendo livros, sempre buscando conteúdo de alguma forma. Tenho certeza que você também faz muitos cursos, como você já falou para mim que fez, né? Para poder se qualificar ainda mais. Então, não significa que os estudos não são importantes. Lógico que são, mas o que é mais importante é você acreditar naquilo que você está fazendo, né? E aí, como eu falei bem no início aqui da nossa gravação, eu disse, ó, no começo é só você. Mas aí quando você começa a fazer com que outras pessoas acreditem nesse projeto, você vê que está no caminho certo. Então, eu acho que é isso aí. É que nem o meu amigo Ron Top Case diz, não tem segredo, né? Então, a gente tem que realmente fazer o que gosta e fazer aquilo ali ser o melhor. E outra coisa, Robson, tem uma frase do Leandro e Leonardo Castelo, que são empresários, eles sempre falam assim: o tamanho da sua empresa é equivalente ao tamanho do seu conhecimento. Então, assim, se a minha empresa está nesse patamar que ela está hoje e se ela não está conseguindo crescer, é porque o meu conhecimento não está ainda o suficiente para levar ela para um nível maior. Então, assim, a gente sempre tem que procurar conhecimentos, né? Fazer curso, ler livros, contratar consultorias, aprender para que a gente vá para o próximo degrau, né? Então, assim, eu sempre mentalizo essa frase: o tamanho da minha empresa é o tamanho do meu conhecimento. Isso faz com que a gente evite entrar na zona de conforto, né? Às vezes a gente começa a crescer, a crescer, a crescer, e você começa a realizar alguns sonhos e acha que a vida ali já está boa, e você acaba se acomodando, e isso é muito perigoso, né? Principalmente no empreendedorismo. No empreendedorismo. Se você se acomodar, o mercado está mudando o tempo todo, os clientes estão mudando a forma de consumir o tempo todo. Então, se você travar seu conhecimento, achar que essa venda, esse padrão de vida tá bom, fadado o fracasso vir, entendeu? Eu penso Emerson, dessa forma. tu tá hoje com 26 anos, né, cara? Tu já se dá o luxo de, eu não vou trabalhar. Como você disse, não existe espaço para o comodismo. É isso que eu quero que o pessoal entenda. Você com 26 anos é um jovem, né? Então você com certeza tem desejos e vontade dos jovens, né? Sim. Tu se dá esse luxo de dizer, eu não quero trabalhar hoje. Existe isso? Não, não. Pelo contrário, trabalho à noite quando chego em casa depois do expediente, trabalho sábado, trabalho domingo quando necessário. Estou trabalhando no pesado essa semana, estou aqui, meu irmão está me ajudando lá, o Pedrinho. Tem um funcionário lá de férias, o Johnny, né? Outro exemplo também de um empreendedor, um empregado sendo um empreendedor. Foi o primeiro funcionário e hoje mudou de vida, graças a Deus. Johnny, abraço. Tô lá no lugar dele, só quem sabe fazer, o funcionário lá faltou, tô lá no pesado, não tem problema nenhum eu trabalhar no operacional, não tem problema nenhum eu fazer serviços pesados quando necessário. Eu tenho vergonha de não trabalhar, Robson, pelo contrário, eu tenho vergonha de ser inútil, eu tenho vergonha de não ser produtivo, eu tenho vergonha de não contribuir na vida das pessoas. E para mim é motivo de orgulho acordar cedo, trabalhar, procurar conhecimento, mudar a vida das pessoas que estão ao meu lado, dar uma vida melhor para minha esposa, para minha filha, para quem está perto de mim. Para mim isso é motivo de orgulho, não vejo nenhum problema nisso. Massa. Cara, o empreendedor, o empresário, né, ainda mais para quem está começando agora, para quem está abrindo seu próprio negócio nesses dias, ele tem muitas dúvidas com relação ao futuro, mas se vai dar certo, se ele vai conseguir realizar os sonhos dele. Para ti, mas assim, qual é a tua definição de sucesso, cara? Falando sobre negócios. O que é sucesso para ti, já que tu hoje já é um empresário consolidado, mas só que tem pessoas que estão querendo surgir no mundo empresarial. Explica aí a tua visão de sucesso pra gente, cara. Cara, sucesso para mim é realização de sonhos. Para mim, sucesso é você ter uma meta, você colocar essa meta no papel, colocar um prazo de validade, correr atrás e conseguir conquistar ela. Para mim, sucesso é isso. Como eu te falei, há 5 anos atrás, sucesso para mim seria descascar 40 sacas de açaí por dia, né? Eu consegui esse nível. Então, na minha opinião, tive sucesso naquilo que eu planejei. Eu planejei, botei no papel, botei uma data, corri atrás e consegui realizar. Então, assim, à medida que a gente vai conquistando o sucesso, vai aparecendo outras metas, né, para você correr atrás e ir para o próximo nível. Então, o sucesso é você colocar um objetivo,
colocar um prazo de validade, fazer um planejamento, correr atrás e conquistar. Quando você conquista, você tem sucesso naquilo que você planejou, né? Tu falou em uma palavra aí, na verdade uma frase, que se chama prazo de validade. Mas assim, para quem é empresário, para quem é dono do seu negócio, tem uma idade X, com tantos anos o cara já pode se afastar. Hoje o teu pai completou agora recentemente 50 anos. 50 anos, né? Só que eu vejo que ele ainda está nativo, ele ainda está ali dentro do negócio. Mas você acha que tem um prazo de validade, até tantos anos eu quero trabalhar, depois só administrar? Existe esse prazo da idade? Robson, eu acho que isso vai de cada pessoa, mas assim, na minha visão, eu tiro pelos meus avós, né? Eu tenho avós, meu avô e minha avó por parte de pai, né? Eles têm quase 80 anos de idade. Eles trabalham domingo a domingo. Já cheguei para, eu chamo a minha avó de mãe, né? Mãe e meu avô de pai, Mãe Celeste, Pai Montenegro. Eu falo, Mãe Celeste, vai procurar vai para um sítio, vai descansar, que a gente toca a loja de vocês, que eles são franqueados também, né? Tem Uhum. loja nossa. A gente toca a loja de vocês, meu filho, se eu parar de trabalhar, eu caio, eu morro, entendeu? Então, assim, eles têm essa necessidade de produzir. Eles têm essa necessidade de agregar a vida de outras pessoas, né, dos colaboradores dele. Então, assim, eu acho que parar de trabalhar eu não vejo como uma opção. Eu posso desacelerar no futuro. Quando eu tiver mais velho, pode ser que eu desacelere mais. Mas eu acho que parar por completo, para mim, não vejo como uma opção hoje. Pode ser que eu mude esse pensamento mais na frente, né? Mas hoje eu não tenho cabeça de me ver parado, improdutivo, entendeu? Eu acho que isso gera até doenças, né? Você ser improdutivo, você ser incapaz. Eu tenho essa visão. Eu vejo, Emerson, que tu é o cara do marketing da mídia lá na empresa, né? Principalmente na Synatics, né? Me botaram lá, força. E aí é massa que às vezes as pessoas até te reconhecem, né? Sim, Tu é o sim. cara lá do açaí, É. né? É o cara aqui, eu quero ser atendido pelo caraquinha do açaí. E aí, cara, tendo essa visão de negócio que tu tem hoje, né? Em relação às duas lojas aí, a distribuidora e o que é a Sai Nordeste, tu já pensou em ter um outro ramo de negócio? Já pensou em investir em outro negócio? Ou tu nunca quis mudar o teu foco, nem que seja para agregar outra coisa? Já pensou nesse? Robson, na verdade, a gente entrou numa nova empreitada aí, né? Que é no ramo de marketing, conjuntamente com o Gabriel. Gabriel, um moleque com 19 anos, chegou lá na minha empresa, tive diversas experiências com marketing, empresas renomadas, nunca tive um retorno que eu realmente queria, né? E chegou um rapaz lá com 17 anos, com o rosto cheio de espinho, com a voz trêmula, mal arrumado, e chegou lá pedindo uma oportunidade. Vitor Hugo, meu irmão, né? E o Pedrinho, vamos dar chance a esse menino? O cara com 17 anos ter a coragem de reunir a gente, marcar uma reunião, vir atrás e apresentar o trabalho dele não é para qualquer pessoa, né? Então, assim, ele teve essa coragem, o Gabriel, o primeiro mês tive um retorno surpreendente, mais do que todas as outras empresas renomadas aí no mercado cobrando um absurdo. E esse menino de 17 anos veio para ficar. Primeiro trabalho dele, eu já me encantei, foi amor à primeira vista. Eu queria que ele trabalhasse interno na empresa. E depois de uns 6 meses de parceria, a gente acabou sendo sócios, né? Então hoje a gente está com a empresa de marketing focado mais no tráfego pago, Aham. mas já estamos, vamos expandir, vamos fazer uns planejamentos para expandir. Marca aí a empresa aí, Vitor Hugo, Pedrinho, que estiver assistindo, do Gabriel. E a gente entrou nessa empreitada, né, com o Gabriel, nessa parte de tráfego, nessa parte de mídia, que a gente vai Aham. acabar colocando um braço a mais na nossa empresa, né, no nosso grupo. Eu também, eu aprendi justamente com seu pai, com vocês ali na convivência, que é importante você ter mais de uma fonte de renda, né, Messi? Uhum. Mas é importante você entrar de alguma forma o dinheiro de várias fontes, porque uma vez eu vi uma frase de um americano, não me lembro a frase dele, aliás, não me lembro o nome dele, mas a frase dele ficou gravada em mim, né? Ele disse assim: se você só tiver o seu salário como fonte de renda, você está a um passo da pobreza, né? E realmente, se você for para analisar, se você só tiver uma fonte de renda,
Se aquela fonte ali tiver algum problema, acaba, né, para você. Então, para quem assiste a gente também é importante ele saber que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter opções, né? Porque o mercado ele oscila muito, né? Mas assim, Uhum. vocês passaram agora, vocês como empresários, todos nós passamos, mas eu digo vocês como empresários, por uma pandemia, né? Então essa pandemia, tenho certeza que foi um momento muito complicado, porque vocês estavam numa crescente e aí tem que dar uma pausa. Opa, está acontecendo esse problema e não tem espaço para crescimento no meio da pandemia. Apesar de muitas pessoas terem crescido no meio da pandemia, né? Mas, para vocês, qual foi o maior desafio, Messinho? Quando surgiu a pandemia e você estava realmente expandindo muito, mas o que foi que desafiou vocês dentro da pandemia? O que foi que tu entendeu? Pô, isso aqui que vai fazer a gente crescer, ou isso aqui que vai fazer a gente não diminuir o nosso patamar? Robson, a pandemia nos ensinou bastante coisa, né? Mas o que ela mais nos ensinou foi que a empresa, para ela ter durabilidade, ela tem que ter profissionalização, ela tem que ter humildade. As empresas que não crescem, que são as pequenas empresas, elas não crescem pela falta de humildade. As empresas mais humildes são as maiores, são aquelas que elas sempre colocam que não sabem o suficiente. Então, assim, como eu te falei, a gente sempre foi muito bom em vendas, sempre fomos comunicativos, sempre fechamos negócios, mas a gente ainda não era uma empresa profissional. Em ter um financeiro forte, em ter um financeiro planejado, em ter uma mídia forte, em ter um RH ali presente, em ter um planejamento fiscal mais detalhado, em ter desenvolvimento de produto. Então, assim, a pandemia fez com que a gente sentasse, tirasse o chapéuzinho da humildade e buscar ajuda, né? Aham. Então, assim, na pandemia, a gente aproveitou para organizar a casa, contratar consultoria financeira, fazer um caixa, trabalhar o estoque, vamos comprar menos, vamos vender mais para fazer fluxo de caixa. Então, assim, a pandemia foi a primeira vez na nossa história que nós não crescemos. Foi a primeira vez da inauguração do carrinho em maio de 2016 até 2019, a empresa sempre cresceu mês a mês. Sempre, nunca deixou de crescer, nunca permaneceu no mesmo patamar do que o mês anterior, sempre cresceu. Veio a pandemia e teve uma queda aí do que Açaí Nordeste de 50% do faturamento. Não só nosso, né, mas 90% das empresas. Só que aí veio o Açaí Náticos. Muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas quebraram os negócios e foram atrás de empreender no ramo de açaí. Então, assim, o Açaí Náticos foi uma oportunidade para aquelas pessoas que estavam sem renda se sustentar, né? Sustentar suas Aham. famílias. Então, assim, um dos nossos CNPJs caiu pela metade, mas o outro explodiu. Então, assim, a gente aproveitou a ascensão do Açaí Náticos na pandemia, fez ele crescer bastante e organizamos a casa. Então, eu Massa. acho que a pandemia, o que ela deixou mais de aprendizado para nós foi que uma empresa forte ela tem que se profissionalizar. Sempre eu falei aqui em vendas, pessoal, para quem quer começar, tem que dar foco 100% em vendas. Se você já é bom em tudo, melhor ainda. Se você sabe fazer a gestão de caixa, se você sabe fazer um planejamento fiscal, precificação, RH, melhor ainda. Mas se você não sabe nada disso, comece a focar em vendas. Verdade. Mas quando depois que você tiver já grande, né, aí você organiza a casa. Massa. E realmente, no meio da pandemia, teve muitas pessoas que conseguiram, muitos negócios que conseguiram crescer, né? Eu acredito que para vocês foi bom por causa que, muito como você disse, o Açaí Náticos aí, no meio da pandemia, deu aquele crescimento por causa que muitas pessoas começaram a querer vender açaí. E o delivery, né? Uhum. As pessoas em casa, aí a pessoa, pô, vou me dar açaí no delivery, né? Então, eu acredito que foi isso que foi o start para que essa empresa aí que hoje emprega muitas pessoas e ajuda muitas famílias tivesse esse crescimento. Cara, muito obrigado, Messi, pela conversa. Realmente, eu tenho certeza que quem assistiu até agora aí vai ficar muito satisfeito com esse conteúdo. Agradecer aqui ao Emerson Montenegro, que é o teu pai, o João Pedro, o Vitor, a Socorro. Muito obrigado aí a todos vocês por acreditar no nosso projeto. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né, assim, onde eu
chego para conversar, para orientar os mais jovens, eu sempre digo, cara, esteja perto de pessoas que têm algum conhecimento para te ensinar, tem algum conhecimento para agregar, né? Eu gosto de dizer, sem bajulação, que quando eu conheci a família de vocês, quando eu tive esse conhecimento, principalmente com teu pai, que eu converso muito com ele, eu até falo para ele, cara, tu é meu mentor. Quando eu tô com alguma dúvida, quando eu quero fazer um negócio, quando eu chego para ele e pergunto, se tu acha que dá certo isso aqui? E ele sempre tem uma palavra de sabedoria ali. Então eu falo pro pessoal que eu converso de, cara, esteja próximo de pessoas que vão agregar alguma coisa na tua vida. Isso eu aprendi com vocês. Eu gosto de dizer que eu tenho duas fases, uma antes de conhecer vocês como visionário, como eu estou dizendo, né? Uma antes de conhecer vocês e uma depois, porque quando eu comecei a conhecer como é a vida do empresário, a visão do empreendedor, despertei assim a minha visão assim 100%. Então, o conselho que eu dou para quem está assistindo a gente aí, esteja próximo de pessoas que realmente vão te ajudar intelectualmente, vão te aconselhar corretamente, né? Não com interesse financeiro, mas com interesse intelectual, que é o mais importante, é o que fica de verdade. Então, eu aprendi isso e eu quero que vocês aprendam também a se relacionar com pessoas que vão ter algum conhecimento para agregar vocês. Assim como o fracasso, o sucesso também contamina, né? Então, aquela frase que ficou muito conhecida, que somos a média das pessoas que mais convivemos, faz total sentido. Se você está num ambiente com pessoas negativas, que tudo vai dar errado, que pessoas que têm um pensamento que, ai, a minha vida é um fracasso, ai, eu não tenho conhecimento, você vai ser contaminado por esse É tipo de verdade. pessoa. E a partir do momento que você anda com pessoas que querem crescer, que falam sobre negócios, que falam em melhorar de vidas, isso também lhe contamina. Então, Verdade. assim, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você convive, faz toda a diferença na sua vida, né? Cria crenças que são fundamentais para o seu futuro. Então, assim, foi um prazer, Robson, conversar contigo também. Mas... Agradeço pela oportunidade aí. Não sou muito presente nas redes sociais, né? Mais na empresa, mas no meu pessoal eu não sou tão presente. É uma oportunidade para quem não me conhece, está conhecendo agora. E, cara, foi um prazer. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas aí, né, que querem começar um negócio, que estão pensando em começar um negócio. Espero que a gente tenha dado pelo menos uma frase que vire o jogo aí na sua vida. Massa. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês que estão assistindo no Instagram, vocês que assistiram aqui no YouTube. Tamo junto. E bora pra próxima. Valeu.